Patrícia sempre foi uma mulher batalhadora. Desde jovem, aprendeu que a vida não era fácil e que, para conquistar seus sonhos, precisaria lutar com todas as forças. Aos 28 anos, trabalhava como babá há quase uma década, cuidando de crianças de famílias ricas em bairros luxuosos da cidade. Ela amava seu trabalho, mas sentia que algo em sua vida precisava mudar. Os baixos salários e a instabilidade financeira preocupavam, e um desejo crescente de segurança a fazia procurar novas oportunidades. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto tomava um café em seu pequeno apartamento alugado, que Patrícia viu um anúncio que chamou sua atenção. Precisa-se de babá com experiência para cuidar de uma criança. Oferecemos moradia, salário altíssimo e benefícios. Interessados, enviar currículo para o e-mail abaixo. O coração dela acelerou. Moradia e um bom salário. Aquilo era exatamente o que precisava. Sem perder tempo, enviou seu currículo e esperou ansiosamente por uma resposta. Para sua surpresa, no dia seguinte, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô, Patrícia. Aqui é Marcos Almeida. Recebemos seu currículo e gostaríamos de marcar uma entrevista. Você poderia vir amanhã à tarde? O nome soava familiar, e depois de uma rápida pesquisa na internet, Patrícia descobriu que Marcos Almeida era um milionário discreto, dono de uma grande empresa de tecnologia. Ele vivia afastado dos holofotes e quase não havia informações sobre sua vida pessoal. Ela sentiu um frio na barriga. Trabalhar para um homem tão poderoso poderia ser a grande virada em sua vida. No dia seguinte, Patrícia vestiu sua melhor roupa e seguiu para o endereço indicado. O táxi a deixou diante de um imenso portão de ferro, que se abriu automaticamente assim que ela informou seu nome pelo interfone. Do outro lado, um longo caminho de pedras levava a uma mansão impressionante, cercada por árvores altas e uma vegetação impecável. Ao entrar, foi recebida por uma mulher de meia-idade, que se apresentou como senhora Beatriz, a governanta da casa. O senhor Marcos está te esperando no escritório. Venha comigo. A governanta conduziu por corredores amplos e silenciosos, até chegarem a uma porta de madeira maciça. Beatriz bateu levemente antes de abrir. Senhor Marcos, a candidata chegou. Patrícia entrou e encontrou um homem sentado atrás de uma mesa imponente. Ele era alto, com cabelos escuros e olhos penetrantes. Vestia um terno impecável e exibia um ar sério, porém educado. Sente-se, por favor. Ele indicou a cadeira à sua frente. A entrevista foi direta. Marcos parecia mais interessado em saber sobre sua experiência com crianças do que em sua vida pessoal. Depois de alguns minutos de conversa, ele disse algo que a pegou de surpresa. Se quiser o trabalho, pode começar imediatamente. Ela mal acreditou. Sério? Mas e a criança? Eu ainda não a conheci. O homem hesitou por um instante antes de responder. Meu filho, Gabriel, tem 5 anos. Ele é especial. Você logo entenderá. Aquela resposta intrigou Patrícia, mas ela não quis parecer curiosa demais. Apenas sorriu e concordou. Naquela mesma noite, ela se mudou para a mansão. Seu quarto ficava no 2º andar, ao lado do de Gabriel. O ambiente era luxuoso, mas tinha algo estranho na atmosfera daquela casa. Tudo era silencioso demais, como se estivesse vazio, apesar do tamanho gigantesco. Antes de dormir, Patrícia resolveu espiar o quarto da criança. Abriu a porta devagar e viu um garotinho sentado na cama, abraçando um ursinho de pelúcia. Seus olhos grandes e escuros a observaram fixamente, sem piscar. Oi, Gabriel. Eu sou a Patrícia. Vou cuidar de você a partir de agora. O menino não respondeu. Apenas continuou encarando-a, sem nenhuma expressão no rosto. Um arrepio subiu pela espinha de Patrícia. Naquele momento, ela sentiu que algo naquela casa não estava certo. E isso era só o começo. Patrícia acordou cedo naquela manhã. Ainda estava se acostumando ao silêncio absoluto da mansão. Durante a noite, o vento uivava do lado de fora, fazendo as janelas tremerem levemente, mas dentro da casa não havia um único ruído. Nenhuma conversa, nenhum som de passos, nada. Era como se apenas ela e Gabriel morassem ali. Ela vestiu uma roupa confortável e seguiu para o quarto do menino. Antes de bater na porta, parou e encostou o ouvido. Silêncio. Com cuidado, girou a maçaneta e entrou. Gabriel estava sentado na cama, exatamente como na noite anterior, segurando seu ursinho de pelúcia. Seus olhos escuros e profundos estavam fixos nela novamente. Bom dia, Gabriel. Você dormiu bem? Nenhuma resposta.
O menino apenas piscou lentamente, sem mudar sua expressão. Patrícia se aproximou e se ajoelhou na frente dele. Você quer brincar um pouco antes do café? Podemos desenhar, jogar um jogo. O que acha? Gabriel desviou o olhar para o chão, apertando seu ursinho com mais força. Aquela reação deixou Patrícia desconfortável. Ele parecia com medo. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a porta do quarto se abriu e a senhora Beatriz entrou. O café está pronto. Venham. Gabriel se levantou imediatamente e caminhou até a porta sem dizer uma palavra. Patrícia franziu a testa. Algo naquele menino não era normal. Ela já havia cuidado de muitas crianças tímidas, mas Gabriel não era apenas tímido. Ele parecia assombrado. O café da manhã foi silencioso. Patrícia e Gabriel sentaram-se à mesa enorme da sala de jantar, mas apenas os dois estavam ali. Não havia sinal de Marcos, nem de outros empregados. A governanta serviu a comida e ficou de pé em um canto, observando-os. Patrícia tentou puxar assunto com Gabriel algumas vezes, mas ele apenas beliscava a comida, evitando contato visual. Foi então que ela resolveu perguntar: "O seu pai não vai se juntar a nós?" Beatriz respondeu antes que Gabriel pudesse reagir: "O senhor Marcos não costuma tomar café aqui. Ele prefere comer no escritório." Patrícia achou aquilo estranho. Para um homem tão rico, era incomum evitar a própria casa e seu filho pequeno. Depois do café, ela levou Gabriel para brincar no jardim. O espaço era enorme, com gramado impecável e árvores altíssimas ao redor da propriedade. Mas, ao invés de correr e se divertir, o menino ficou parado no centro do gramado, olhando para o nada. Patrícia se ajoelhou ao lado dele. "Gabriel, tem algo te incomodando? Você pode me contar, tudo bem?" O menino hesitou por um instante, apertando ainda mais o ursinho. Então, sussurrou baixinho: "Ele não quer que eu fale." Um arrepio percorreu a espinha de Patrícia. Ela respirou fundo e tentou manter a calma. "Quem não quer que você fale, querido?" Gabriel olhou para ela, e Patrícia sentiu um frio na barriga ao notar lágrimas se formando em seus olhos. Antes que ele pudesse responder, a voz firme da governanta ecoou do outro lado do jardim: "Patrícia, venha comigo." A babá se levantou rapidamente, surpresa. A governanta nunca havia levantado a voz antes. Quando olhou para Gabriel novamente, o menino já estava caminhando de volta para dentro da casa, sem olhar para trás. Beatriz a levou até a cozinha, onde finalmente falou: "Você precisa entender algumas regras desta casa, Patrícia." A babá cruzou os braços, sentindo o tom de advertência. "Regras? O que quer dizer?" A governanta respirou fundo antes de continuar. "Gabriel é uma criança sensível. Ele não gosta de falar. Então, não force. Não faça perguntas. Apenas cuide dele e siga sua rotina." Patrícia franziu a testa. "Mas ele tem medo de alguma coisa." "Eu percebi. Ele me disse." Beatriz a interrompeu rapidamente. "Não questione o que acontece aqui. Apenas faça o seu trabalho." Aquilo foi um claro aviso. Um alerta. Patrícia sentiu um nó na garganta. "E se eu não seguir essas regras?" A governanta estreitou os olhos. "Então talvez você não devesse estar aqui." Naquela noite, Patrícia deitou-se em sua cama, mas não conseguiu dormir. Ela tentava entender o que estava acontecendo naquela casa. O comportamento de Gabriel, o silêncio da mansão, as regras rígidas. Havia algo errado, e ela sabia disso. Por volta das 3 da manhã, um barulho a despertou. Era um som leve, quase imperceptível, vindo do corredor. Ela se levantou devagar, caminhando até a porta. Quando a abriu, viu algo que a fez prender a respiração. Gabriel estava parado no meio do corredor escuro, segurando o ursinho, olhando fixamente para o nada. "Gabriel?" sussurrou, sentindo um arrepio. O menino não respondeu. Apenas virou a cabeça devagar para encará-la, seus olhos arregalados refletindo a pouca luz do corredor. "Ele está aqui." O coração de Patrícia disparou. "Quem? Gabriel?" O menino não respondeu. Apenas deu um passo para trás e entrou no próprio quarto, fechando a porta devagar. Patrícia ficou paralisada. Foi nesse momento que sentiu algo estranho atrás dela. Um frio cortante, como se alguém estivesse ali, observando. Mas quando se virou, não havia nada. Apenas o longo e escuro corredor da mansão. E um silêncio assustador. O coração de Patrícia ainda batia acelerado enquanto ela permanecia parada no corredor escuro.
O frio que sentirá um instante antes parecia ter desaparecido, mas a sensação de estar sendo observada não a deixava. Ela tentou se convencer de que estava cansada, que sua mente estava pregando peças nela. Mas o olhar assustado de Gabriel e suas palavras enigmáticas, "ele está aqui", não saíam de sua cabeça. Respirando fundo, voltou para o quarto, trancou a porta e se deitou. Mesmo debaixo do cobertor, sentia um arrepio constante na pele. Tentou fechar os olhos e dormir, mas toda vez que o silêncio tomava conta do ambiente, sentia como se algo se movesse na escuridão ao seu redor. Ela só conseguiu dormir ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol iluminaram o quarto. Ao acordar, Patrícia encontrou um bilhete deixado na comoda ao lado de sua cama. "Senhor Marcos deseja jantar com você hoje. Esteja pronta às 20 horas. Seu estômago se revirou. Desde que chegará, não tinha visto o milionário novamente. O que ele queria conversar com ela? Ela passou o dia com Gabriel, tentando distraí-lo com brincadeiras e histórias. Mas o menino parecia cada vez mais distante, seus olhares constantemente desviando para os cantos da casa, como se estivesse vigiando algo invisível. No final da tarde, Patrícia subiu para seu quarto e escolheu um vestido simples, mas elegante. Às 20 horas em ponto, desceu para a sala de jantar. O ambiente estava iluminado apenas por um grande lustre dourado. No centro da mesa, havia um jantar refinado à sua espera. Marcos já estava sentado, vestindo um terno impecável, segurando uma taça de vinho. "Sente-se, Patrícia", ele disse, com um sorriso discreto. Ela obedeceu, sentindo um clima pesado no ar. "Como está se adaptando?" "Bem, senhor. Gabriel é um menino adorável, mas..." Ela hesitou. Marcos ergueu uma sobrancelha. "Mas?" Ela respirou fundo antes de continuar. "Ele parece assustado. Como se tivesse medo de algo." Por um breve instante, Marcos ficou imóvel. Então, pousou a taça sobre a mesa e olhou diretamente para ela. "Isso não é da sua conta." O tom de sua voz era calmo, mas havia um peso sombrio em suas palavras. Patrícia sentiu um calafrio na espinha. "Desculpe, senhor. Eu só quero entender como posso ajudá-lo melhor." Marcos relaxou levemente e sorriu. "Apenas cuide dele. Ele precisa de companhia." A conversa se encerrou ali. O resto do jantar foi silencioso, e Patrícia percebeu que o milionário não gostava de responder perguntas. Quando se levantou para sair, ouviu sua última advertência. "E nunca entre no quarto no final do corredor." Ela sentiu seu sangue gelar. "Quarto? Que quarto?" Mas Marcos apenas a encarou por um longo momento antes de desviar o olhar. Patrícia subiu para seu quarto com a cabeça a mil. Que quarto era aquele? E por que ela não deveria entrar? Nos dias seguintes, Patrícia não conseguia tirar aquilo da cabeça. Ela observou o corredor do segundo andar várias vezes, tentando descobrir qual era o tal quarto proibido. Foi então que percebeu. No final do corredor, havia uma porta diferente das outras. Era maior, mais antiga. E, o mais estranho de tudo, não tinha maçaneta do lado de fora. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, Patrícia decidiu se aproximar. Cada passo que dava, sentia o coração acelerar. O silêncio da casa parecia mais pesado ali, como se o ar estivesse mais denso. Ela parou diante da porta e encostou o ouvido na madeira fria. E então, ouviu um sussurro, baixo, arrastado. Ela se afastou rapidamente, engolindo em seco. Havia alguém lá dentro. Patrícia mal conseguiu dormir naquela noite. Seu corpo estava exausto, mas sua mente estava inquieta. Por volta das 3 da manhã, um barulho a despertou. Um leve arrastar de pés no corredor. Ela se sentou na cama e olhou para a porta. Então, viu. A maçaneta girou lentamente. Sua respiração travou. A porta se abriu com um rangido baixo. E Gabriel estava ali, de pé, segurando seu ursinho. Mas havia algo errado. Seus olhos estavam arregalados, e lágrimas escorriam por seu rosto. "Patrícia, me ajuda!" Ele sussurrou, sua voz tremendo. Ela pulou da cama e correu até ele, segurando seus ombros. "O que houve, querido? O que aconteceu?" Gabriel engoliu em seco, seu olhar fixo no dela. Então, sua pequena mão se levantou lentamente e apontou para o final do corredor. Para a porta sem maçaneta. "Ele quer sair." Patrícia sentiu um arrepio subir por sua espinha. Seu instinto gritava para que ela pegasse Gabriel e fugisse. Mas ela sabia. Se não descobrisse o que estava acontecendo naquela casa,
nunca estaria realmente segura. E agora, o medo de Gabriel era mais forte do que nunca. Patrícia se virou para a porta no final do corredor. E soube que em breve teria que abrir aquela porta e encarar o que estivesse do outro lado. Patrícia sentia seu coração martelando no peito. O pequeno Gabriel ainda estava parado à sua frente, segurando o ursinho com força, os olhos arregalados de medo. "O que você quer dizer com ele quer sair?" Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Gabriel não respondeu. Apenas continuou apontando para a porta no final do corredor. Aquela porta sem maçaneta. A porta que o Sr. Marcos dissera para ela nunca abrir. Mas agora, naquele silêncio pesado da madrugada, Patrícia sabia que não poderia ignorar o que estava acontecendo. Ela se abaixou e segurou os ombros de Gabriel com delicadeza. "Gabriel, você sabe o que tem lá dentro?" O menino hesitou. Seus lábios tremeram. Então, sussurrou. "Ele fala comigo. Quando está escuro." Um arrepio percorreu a espinha de Patrícia. "Ele quem?" Gabriel olhou para ela como se estivesse prestes a chorar. "Meu irmão." O mundo pareceu parar por um instante. Patrícia piscou algumas vezes, tentando processar o que acabará de ouvir. "Seu irmão? Você tem um irmão?" Gabriel fez que sim com a cabeça, suas pequenas mãos tremendo. "Mas seu pai nunca mencionou isso." O menino abaixou o olhar. "Porque ele não quer que eu fale sobre isso. Ele diz que ele não existe. Mas ele fala comigo. Sempre à noite. Ele quer sair." Patrícia sentiu um nó no estômago. Aquilo não era apenas estranho. Era assustador. Ela precisava de respostas. E sabia que não as encontraria com Gabriel. Precisava encontrar Beatriz. Patrícia desceu as escadas em passos rápidos, sentindo o suor frio escorrer por sua nuca. Precisava falar com Beatriz. Agora. Quando chegou à cozinha, encontrou a governanta sentada à mesa, bebendo chá calmamente, como se já esperasse por ela. "Eu sabia que você viria", disse Beatriz, sem nem ao menos erguer o olhar. Patrícia franziu a testa. "Você sabia? Então por que nunca me disse nada? Por que nunca me contou sobre o irmão de Gabriel?" Beatriz pousou a xícara sobre a mesa e suspirou. "Porque há coisas nesta casa que não devem ser ditas." "Então é verdade? Ele realmente tinha um irmão?" Beatriz hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Sim. Havia outra criança. O primeiro filho do Sr. Marcos." Patrícia sentiu a boca secar. "O que aconteceu com ele?" Beatriz a olhou nos olhos. E então, disse algo que fez o sangue de Patrícia gelar. "Ele morreu naquele quarto." O silêncio que se seguiu foi opressor. Patrícia sentiu as pernas fraquejarem e puxou uma cadeira para se sentar. "Como ele morreu?" Beatriz desviou o olhar, seus dedos trêmulos apertando a xícara de chá. "Não sabemos ao certo. Foi há 3 anos. O Sr. Marcos sempre foi muito reservado sobre a morte do menino. Apenas nos disse que era um acidente e que ninguém deveria falar sobre isso. E depois, ele trancou o quarto." Patrícia sentiu um arrepio profundo. "Mas Gabriel diz que ele ainda está lá dentro. Que fala com ele todas as noites." Beatriz fechou os olhos, como se já soubesse disso há muito tempo. "Eu sei." Patrícia engoliu em seco. "Então por que ninguém faz nada?" A governanta abriu os olhos e a encarou com um olhar sombrio. "Porque o Sr. Marcos não permite. Ele diz que é coisa da cabeça de Gabriel. Mas eu escuto também." O estômago de Patrícia revirou. "Escuta? Escuta o quê?" A governanta se levantou devagar e caminhou até a pia, sua voz saindo em um sussurro baixo. "Às vezes, à noite, escuto batidas na porta." Depois daquela conversa, Patrícia sabia que não podia mais ignorar a situação. Naquela noite, quando a casa ficou em silêncio, ela tomou uma decisão. Ela abriria aquela porta. Esperou até que todos estivessem dormindo. Depois, pegou uma lanterna e caminhou pelo corredor, sentindo o frio tomar conta do ambiente. Chegando à porta sem maçaneta, respirou fundo. Colocou a mão sobre a madeira. Estava gelada. E então, ouviu toques leves do outro lado. Seu coração quase parou. Com as mãos trêmulas, puxou um grampo do cabelo e tentou forçar a fechadura. Foi quando Gabriel apareceu atrás dela. "Não faz isso." Ele sussurrou, com lágrimas nos olhos. Patrícia hesitou. "Gabriel, eu preciso saber a verdade." O menino segurou seu braço. "Ele quer sair. Mas
Ele não é mais meu irmão. O sangue de Patrícia gelou. Mas já era tarde demais. Com um estalo, a fechadura se abriu. A porta rangeu ao se abrir lentamente, revelando a escuridão do outro lado. Um cheiro pesado e úmido escapou do cômodo. O ar ali dentro parecia mais frio, como se estivesse parado no tempo. Ela ergueu a lanterna. E então, viu. O quarto estava intacto, como se ninguém tivesse mexido nele desde o dia da morte da criança. Os móveis cobertos de poeira, os brinquedos espalhados pelo chão. E, no canto do quarto, um ursinho idêntico ao que Gabriel segurava. A única diferença: os olhos do ursinho estavam costurados com linha preta. Foi nesse momento que um sussurro cortou o silêncio. Baixo. Frio. Obrigada por me deixar sair. Patrícia sentiu algo atrás dela. Virou-se rapidamente, o coração disparado. Mas não havia ninguém ali. Apenas a porta agora fechada. E a escuridão absoluta ao seu redor. A escuridão dentro do quarto parecia se fechar ao redor de Patrícia. Seu coração batia tão forte que ela sentia o sangue pulsando em seus ouvidos. Atrás dela, a porta que antes estava entreaberta agora estava completamente fechada. Ela girou a maçaneta. Trancada. O pânico tomou conta de seu corpo. Ela estava presa ali. A lanterna tremia em sua mão quando ela levantou novamente. O quarto estava empoeirado, intocado pelo tempo. Mas havia algo estranho no ar. Um cheiro de mofo, de umidade, e algo mais. Algo ruim. Seus olhos se fixaram no ursinho de pelúcia no canto do quarto. Os olhos costurados com linha preta pareciam olhar para ela. Foi então que ouviu um barulho. Algo arranhando o chão. Lentamente, ela virou a luz da lanterna para o centro do quarto. E congelou. No meio do chão, havia pegadas na poeira. Pegadas que não estavam ali antes. Pegadas que estavam se formando, naquele exato momento. E então, ela sentiu. O ar ficou mais pesado, mais denso. Um frio cortante atravessou sua pele. Um sussurro ecoou pelo quarto. Você me libertou. Patrícia se virou em um reflexo, mas não havia ninguém ali. Seu corpo inteiro tremia. Quem está aí? Ela gaguejou. O silêncio foi quebrado por uma risada baixa e arrastada, vinda de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. E então, ela ouviu. No canto mais escuro do quarto, onde a lanterna mal conseguia alcançar, havia uma figura. Pequena, franzina. Parecia uma criança, mas algo estava errado. Seu corpo era magro demais, os braços longos, a cabeça inclinada para o lado de um jeito antinatural. Os olhos eram completamente negros. Patrícia sentiu as pernas travarem. A coisa deu um passo para frente. A madeira do chão rangeu. Ele mentiu para você. A voz era fina, distorcida. Ela engoliu em seco. Quem? A figura inclinou a cabeça para o outro lado, como um pássaro curioso. Meu pai. O estômago de Patrícia revirou. O Sr. Marcos. O que ele fez? A risada voltou, mais alta agora. Ele disse que foi um acidente. Mas eu sei a verdade. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Patrícia. O que aconteceu com você? Os olhos negros piscaram. Eu fui trancado aqui. E deixado para morrer. Patrícia sentiu o sangue gelar. Marcos trancou o próprio filho no quarto. A criatura deu mais um passo à frente, saindo um pouco da escuridão. Agora, Patrícia podia ver mais claramente. O rosto da criança estava pálido, quase azulado, como se o sangue tivesse parado de circular há muito tempo. Os lábios estavam secos, rachados. Mas a pior parte, as marcas ao redor do pescoço. Como se alguém tivesse segurado ele com força. Ou estrangulado. Eu gritava por ajuda. A voz da criatura era baixa, dolorosa. Mas ninguém veio. Patrícia sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Gabriel disse que você era o irmão dele. O menino espectral sorriu. Ele sempre me escutou. Mas agora, eu quero que meu pai escute também. O pânico tomou conta de Patrícia. O que você vai fazer? A coisa piscou lentamente. Vou fazer ele pagar. E então, antes que Patrícia pudesse reagir, a porta atrás dela se abriu sozinha. O corredor escuro estava diante dela. E, na outra ponta, Gabriel estava de pé, segurando seu ursinho, chorando silenciosamente. Atrás dele, o Sr. Marcos apareceu, vestindo um roupão. Ele olhou para Patrícia e depois para a porta do quarto, seu rosto imediatamente ficando pálido como papel.
Não, Marcos sussurrou. O espírito da criança saiu do quarto lentamente, suas pegadas aparecendo no chão coberto de poeira. Marcos deu um passo para trás, apavorado. Eu não queria, ele murmurou, a voz trêmula. Mas a criatura continuou avançando. Você me deixou morrer? Gabriel soluçou, apertando o ursinho contra o peito. Marcos tentou correr, mas as luzes da casa piscaram violentamente, e então ele foi jogado contra a parede por uma força invisível. Agora é sua vez. Patrícia gritou quando Marcos começou a se debater, como se mãos invisíveis o estivessem segurando pelo pescoço. Ele arfou, tentando respirar. Seus olhos ficaram vermelhos, seu rosto roxo. Gabriel tapou os olhos, chorando. Patrícia correu até o menino e o puxou para seus braços. Não olha, querido. Ela virou-se para a entidade, desesperada. Por favor, para. Ele já está pagando. Você já fez ele sofrer. A criatura congelou por um momento. Seus olhos negros encontraram os dela. O tempo pareceu parar. E então, lentamente, as mãos invisíveis soltaram Marcos. O milionário caiu no chão, tossindo violentamente, segurando o próprio pescoço. Patrícia ainda tremia quando olhou para a criança fantasmagórica. Ela esperava um olhar de ódio. Mas, por um segundo, ela viu algo diferente. Tristeza. Dor. E então, o menino começou a desaparecer. Seu corpo foi se tornando uma névoa leve, dissolvendo-se no ar. Antes de sumir completamente, Patrícia ouviu seu último sussurro. Cuide do meu irmão. E então, ele se foi. Para sempre. Depois daquela noite, Patrícia pegou Gabriel e saiu daquela casa para sempre. Chamou a polícia. Marcos foi investigado, e logo se descobriu que seu primeiro filho não morreu em um acidente, como ele havia dito. A verdade veio à tona. Marcos foi preso. A mansão ficou abandonada, e as histórias sobre um espírito vagando pelos corredores começaram a circular pela cidade. Mas Patrícia e Gabriel nunca mais voltaram lá. Ela adotou o menino, criando-o como se fosse seu próprio filho. E, por muitas noites, antes de dormir, Gabriel olhava para o céu estrelado e murmurava baixinho. Obrigado, irmão. E então, finalmente, ele dormia sem medo. Fim.